Ó, esse foi o carro que a gente alugou. A gente alugou ele por uma semana, né? Eu não conheço essa marca de carro. Ó, 4 portas, nossas baguncinhas já estão ali. O volante estranho do lado direito e eu vou aqui, ó, do lado esquerdo. O Will já tá aqui se ajeitando. E aí, Will? Sua experiência? Radical. Radical para quem dirige e para quem tá do lado também. Morning. Morning. Bom dia, gente! E hoje o dia tá lindo, a gente já deixou o quarto que a gente alugou. Já estamos aqui na abadia, né, aqui da cidade. O nome dela é Seuskar Abbey. E aqui também era um monastério, né, como eu já falei várias vezes que o país ele é bem religioso. Então aqui também era um monastério. E esse monastério aqui ele foi construído em meados do século XII. E hoje o que restou foram apenas ruínas, que pode ser visitado também de forma gratuita. Ó, gente, para quem gosta de castelo, né, essas coisas medievais e tudo mais, a Irlanda é o lugar perfeito. E a gente deu muita sorte aqui em Wexford, porque desde ontem tá quente. Hoje, ó, eu tô de camisetinha leve. Ainda bem que eu trouxe ela, porque eu tinha visto que ia fazer sol, mas eu não sabia que ia esquentar. E realmente tá quente, tá uma delícia. Tô até me sentindo em outro país, não na Irlanda. E uma coisa que eu percebi aqui de Wexford é que a cidade ela não é tão irlandesa, né? Não é aquela coisa tradicional das casinhas. Os pubs, tem tudo isso, mas em quantidade menor. E eu achei a cidade um pouco com cara de cidade grande, sabe? Então aqui não é bem tradicional. Pelo menos não aqui onde eu tô. Aqui também a cidade é portuária, como Galway, mas eu acho que ela é mais puxada para Dublin. Mas tem o charmezinho, né, que você percebe que é irlandês, mas não como Galway. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente vai fazer hoje. Bom, agora nós estamos aqui em frente do Johnstown Castle, que não é apenas um castelo, é um complexo que a gente consegue visitar. Hoje a gente não vai conseguir visitar o castelo, porque o castelo está fechado, mas o complexo ele é composto pelo castelo, jardins
e o museu, que conta um pouco da história aqui da região, inclusive a história sobre a Irlanda. E aí no museu a gente encontra vários itens e utensílios que eles usavam antigamente. Inclusive tem um espaço aqui reservado só para a história da Grande Fome, né? Como eu falei, foi um evento super marcante aqui da Irlanda. E esse aqui é o museu. Aqui a área total ela é dividida em 3 partes, como eu falei, que é o museu, o jardim e o castelo. E aqui agora a gente está visitando o museu. A Grande Fome foi um desastre que atingiu a Irlanda entre meados dos anos de 1845 a 1851, causando assim a morte de milhões de pessoas e a fuga ou a imigração de mais de 2,5 milhões a mais ao longo de 6 anos. A maior imigração aqui da Irlanda foi para os Estados Unidos, e foi exatamente por conta dessa crise que aconteceu no país nessa época. A causa foi um fracasso na colheita de batatas, e que, como resultado, teve um ataque de fungos, conhecido como praga da batata. A batata, na época, era um alimento básico para os pobres rurais. E a gente está aqui numa parte bem curiosa do museu, que é como eram os móveis e os itens, né, como louça de antigamente. E é super interessante porque você vê o museu, você lê um pouco da história e aí você consegue entender um pouco, né, sobre as casas e hábitos deles aqui, é super interessante. E como vocês sabem, eu sou apaixonada por museu, então sempre que eu tenho uma oportunidade eu entro e visito mesmo. Esse aqui a gente pagou para visitar, custou 9 euros. E aí você pode visitar o castelo, o museu e o jardim. A loucinha deles aqui. E olha aqui, que eu falo pra vocês que eles são super religiosos. E, gente, olha, aproveitando aqui esse espaço, esse aqui são os equipamentos de lavar roupa, né? E pra mim é curioso porque, como vocês sabem, eu estava trabalhando numa lavanderia e a lavanderia, ela é super antiga. Então, nas paredes da lavanderia tinha desenho desses itens, ó. E era super curioso porque eu ficava olhando o tempo todo e tentando entender como que funcionava cada item. Ó, gente, e aí esse pavão aqui, ele fica solto. Aqui, ó, é um café que tem no centro do complexo. Ó, gente, e pra lá, ó, aquela torre que vocês estão vendo é onde fica o museu, que eu mostrei pra vocês. Aqui é o jardim. Olha o tamanho dessas folhas. É tipo gigante. E pra lá tá o castelo. A gente tá indo pra lá agora. Gente, olha, eu acabei de chegar aqui na parte da frente mesmo do castelo, ó. Porque a gente entra pela parte de trás. Olha que lindo! É muito lindo. E a fonte lá de trás não tá funcionando, essa daqui tá funcionando. Tá bem bonito. Vou fazer algumas fotos aqui, algumas imagens para vocês.
coisa legal aqui do Johnstown Castle é que os moradores aqui da cidade, elas podem se associar, né, virar membro do castelo, e aí eles têm tipo um cartãozinho de acesso, que eles vêm e ficam quanto tempo eles quiserem, né, vêm quantos dias quiserem. Eu acredito que eles tenham que pagar uma taxa, né, por mês, igual toda associação que você faz, todo clubinho, né, que a gente fala. E é muito legal porque a gente percebeu aqui que tem bastante criança, bastante família aqui. Tipo, as crianças vieram para pedalar, outras vieram para jogar futebol. Então é legal porque acaba sendo um centro de entretenimento e lazer para os moradores locais. Gente, olha aqui que fofo. Ele fica solto pelo jardim do castelo. E aí tem vários, não tem só ele. E aí ele fica gritando. Fica... Ó, tô toda descabelada do vento, né? Welcome to Ireland. Ele fica solto aqui no castelo. E aí não tem só um, tem vários. E aí um fica gritando pro outro, tipo se comunicando. É bem divertido. Bom, pessoal, agora a gente está aqui no The Irish National Heritage Park, que é um parque que guarda a herança nacional irlandesa. Então aqui a gente vai conseguir ver um pouco mais da história aprofundada do país, né? A gente vai encontrar as casas, ó, como vocês podem ver, como era antigamente. Aqui a gente tem uma cruz celta, né, que eu já mostrei para vocês inúmeras vezes também. E a gente vai encontrar outras coisas, como por exemplo, um barco viking, né, um barco viking, que aqui, não sei se todo mundo sabe, mas aqui na Irlanda também aconteceu uma invasão viking. E aí eu vou mostrando tudo que eu encontrar no caminho para vocês.
Gente, ó, agora eu consegui tocar, né, no telhado das casas e eu consegui identificar o que que é. É uma espécie de bambu, ele é bem pequenininho e bem fininho. E aí, acho que eles precisavam de muitos, porque tem muitos, é tipo muito grosso, sabe, a camada. E aí eles empilhavam muito um em cima do outro e aí protegia a casa, né, do tempo. Gente, eu vou tentar entrar numa casinha aqui pra mostrar pra vocês por dentro. Ó, gente. Essa daqui é mais uma casa. Aqui, ó. Gente, é tudo muito medieval. Umas coisas penduradas aqui, acho que é coisa de porco. Ó, só para vocês terem uma ideia, eu vou aproximar a câmera, ó. Tá vendo? Bambu. E aí aqui, ó. Olha o tanto para poder proteger a casa. E ó, a casa feita de pedra. Essa daqui é outra casa, ó. Vou mostrar os detalhes para vocês. Ó, como eles cozinhavam no meio da casa. E aquele fogão feito... Não é fogão, né? Na verdade são umas pedras. Fazia fogo no meio, cozinhava, igual fogueira. E aí, ó, além da guarita, para proteger contra invasores, eles faziam tipo um murinho. E esse é um círculo de pedra, que aqui nessa região, inclusive na Escócia também é muito comum, que ninguém sabe ao certo o que era feito, mas eles acreditavam que eram usados para fazer rituais e tudo mais. Mas tem também gente que acredita que eles usavam também para calcular o tempo, né? Então ninguém sabe de verdade para que eles eram usados. Há muitas lendas. E aqui agora a gente está nessa área aqui, onde tem bastante árvores. E nas árvores, ó, aqui é muito comum a gente encontrar essas portinhas que a gente fala que é fairy door. São as portas das fadas. Faz parte do folclore deles acreditar em fadas. Então, eles acreditam que tem fada boa e fada ruim. E se você faz alguma coisa ruim, a fada ruim vem te assustar, te fazer alguma coisa de mal. Então aqui no parque eu percebi que eles separaram, né, por como se fosse tópicos, e aí em cada espaço eles falam de alguma coisa que aconteceu ou alguma crença deles aqui na Irlanda. E é bem grande o parque, viu, gente?
Aqui também faz parte do parque e essa aqui é a parte da invasão Viking. Então, a invasão Viking fez parte também da história dos irlandeses e eles têm algumas características também que foram trazidas pelos Vikings. Não só aqui em Wexford, a gente tem essa réplica de barco, né? Na verdade, também uma outra cidade que a gente vai passar, que se chama Waterford, que lá foi a primeira cidade onde os Vikings fizeram a invasão. Então, lá eu vou mostrar mais detalhes para vocês. Bom, gente, a gente acabou de fazer nossa visita. Eu tô só o pó porque o parque é gigantesco e a gente tá indo agora para outra cidade. E finalmente chegamos a Waterford, a cidade que é considerada a mais antiga da Irlanda. E ela foi fundada nada mais nada menos pelos Vikings. Eles chegaram aqui e ficaram. Fundaram a cidade e permaneceram, espalhando um pouco da sua cultura nórdica pela ilha. E a cidade, ela é cheia de pontos que estão relacionados a essa invasão. E eu vou mostrar esses pontos para vocês.